Oi pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Connecting Podcast. E o tema de hoje é: os dinossauros realmente existiram antes de Adão e Eva? Bom, meu nome é Safira. Meu nome é Clara. E o nosso entrevistado de hoje se chama Bruno. Por favor, se apresente. Olá pessoal, eu sou Bruno Martzbühl. Esse ano estou como ancião aqui na igreja, já fui também diretor jovem e também sou professor da classe de adolescentes, de todos esses que te apresentaram nos episódios anteriores aqui. Bom, Bruno, a primeira pergunta, assim, que a gente tem dúvida é: quem veio primeiro, Adão e Eva ou os dinossauros? Bom, nós como cristãos e criacionistas acreditamos que não pode haver vida de não vida. Então, não tem como ter existido vida antes de Deus criar o mundo e os seres vivos, né? Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, quando Deus criou o mundo, a terra era vazia, não existia seres vivos, não existiam plantas, não existia nada. Bom, quem que deu o nome de dinossauros a essa espécie? Bom, a denominação dinossauros foi surgir só em 1841. Antes disso, eles acreditavam que seriam dragões. Foi bastante abordado esse tema pelos chineses, em suas histórias, em desenhos. Inclusive naquele desenho muito famoso do Dragon Ball Z, que tem aquele dragão Shenlong, né, se não me engano o nome, que tinha que juntar as esferas do dragão para o dragão. E em 1841, Richard Owen pegou duas palavras do grego para formar a palavra dinossauro. A palavra Deinos, que significa terrível, abominável, e Saurus, que significa lagarto ou réptil. Aí ficou terrível lagarto, entendeu? Ou abominável réptil. Aí formou de Deinos, Saurus, e virou dinossauros. Entendi. E os dinossauros entraram na Arca de Noé? Bom, a Bíblia não relata isso, né? Existem hipóteses, né? Alguns dizem que pode ter entrado, outros não. Na Bíblia não diz claramente isso. E por que os dinossauros eles foram extintos? Bom, também existem várias teorias, né? Existem pessoas que acreditavam na teoria do fixismo, que significa que nenhuma espécie que foi criada originalmente poderia ter sido extinta. Porque isso seria como se Deus estivesse perdendo para Satanás, né? Uma criação dele foi extinta. Existem também as teorias de que meteoros atingiram a Terra e acabaram, os dinossauros acabaram extintos por isso. Mas, nós como cristãos, a hipótese mais plausível é que o dilúvio acabou matando todos os dinossauros. E é interessante que se você for pesquisar como é formado um fóssil, o fóssil é formado por água e lama. E os fósseis de dinossauros foram encontrados dessa forma, como se eles tivessem sido mortos repentinamente. Uma grande quantidade de água e lama veio e cobriu eles e eles morreram. Nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul o que alguns dias de chuva foi capaz de fazer, né? Então você imagina o dilúvio, que é relatado como foi uma ira de Deus. As águas vieram tanto do céu como das profundezas da terra e cobriram os montes mais altos da terra. Então, tudo foi destruído aqui, né? Inclusive dinossauros. Bruno, só mudando um pouquinho sobre o tema. É que, agora surgiu uma dúvida, que, fala assim que foi afetado só numa parte, numa cidade, um exemplo, o dilúvio. Isso é verdade? Não, o dilúvio foi em todo o mundo. Tá. Cobriu a terra toda, né? E durou vários meses.
E após acabarem as chuvas, eles ficaram um bom tempo ainda na arca, esperando a água baixar para poder sair da arca. Bom, uma dúvida minha é, tipo, como que explica a existência dos dinossauros há milhares de anos? Que nos cientistas falam que dinossauros viveram há milhares de anos atrás. Milhões, isso aí. Milhões de anos atrás. Então, alguns cientistas não criacionistas dizem que os dinossauros viveram há 230 milhões de anos atrás e foram extintos há 65 milhões de anos. Mas, nós como criacionistas, cremos que a Terra não tem milhões de anos, e sim milhares. Cerca de 6 mil anos. E uma pesquisa realizada em 2015 por alguns cientistas, eles verificaram 16 amostras dos 3 períodos, Cenozoico, Mesozoico e Paleozoico. E dessas 16 amostras, 8 eram de dinossauros. E eles conseguiram encontrar carbono 14 na ossada dos dinossauros. Encontraram tecido mole na ossada do dinossauro. Ou seja, para eles encontrarem carbono 14 ali, a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, se encontrar o carbono 14 ali, o dinossauro não tem mais de 6 mil anos. Porque senão não encontraria carbono 14 ali. Entendeu? Entendi. Uma pergunta. Tipo, os dinossauros, eles realmente eram, tipo, muito, muito grandes mesmo? Tipo, sei lá, 4 metros de altura ou pra mais? Sim, alguns deles eram muito grandes. Mas o que é mais famoso, que é o Tiranossauro Rex, não era tão grande assim como dizem. E também outra coisa que dizem sobre ele que não é verdadeira é que ele era um predador. Por ele ter os bracinhos reduzidos, então ele não tinha muita capacidade de ser um predador. Ele era mais um dinossauro carniceiro. Ele se aproveitava dos restos de animais mortos para se alimentar, então ele não era um caçador nato. Entendi. Bom, a ciência consegue comprovar que os dinossauros realmente viveram há milhares de anos? Então, como eu expliquei agora há pouco, através de uma pesquisa feita nos ossados de dinossauros, eles encontraram o carbono 14 do dinossauro. Então, se eles tivessem sido extintos há milhões de anos, como dizem, 65 milhões de anos, não encontraria carbono 14 no ossado deles. Alguns dizem que pode ter encontrado esse carbono 14 pelo local onde eles foram encontrados, por haver umidade, mas em uma dessas amostras, ela foi encontrada a mais de 900 metros de profundidade, ou seja, abaixo dos lençóis freáticos. Ela não teve contato com a água nada, e mesmo assim encontraram carbono 14 nessa ossada. Entendi. O que mostra que não pode ter mais de 6 mil anos, senão não encontraria carbono 14. Entendi. Bom, Bruno, por que Deus não permitiu a existência dos dinossauros após o dilúvio? Bom, só uma coisinha que eu esqueci de mencionar no começo do vídeo é que eu não sou biólogo, não sou paleontólogo, eu só fiz uma pesquisa para responder essa dúvida que surgiu com os nossos adolescentes. E respondendo sua pergunta, talvez tenha sido um ato de misericórdia de Deus, porque os dinossauros, por serem animais de grande porte, eles se alimentavam de milhões de quilos de alimento para conseguir sobreviver. Então você imagina ali, após o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, e eles ficaram ainda dentro da arca 1 ano e 10 dias. Se eles saíssem e encontrassem dinossauro ali, se tivesse alguma vegetação, os dinossauros teriam acabado com toda a vegetação e não sobraria alimento para eles. E após o pecado, os animais terem se tornado carnívoros e violentos, é capaz que todos morreriam. Noé e sua família e todos os animais seriam mortos pelos dinossauros.
Então não haveria continuação dos seres humanos. Bom, se Deus permitisse que eles não fossem extintos, como seria a convivência deles entre os humanos? Então, como eu falei, seria bem complicado, né? Porque eles eram animais muito superiores aos seres humanos e seria difícil para os seres humanos sobreviverem aos ataques dos dinossauros, né? Seria praticamente impossível a convivência entre essas espécies, seres humanos e dinossauros. Seria difícil até de pessoas ter um lar pra ficar, assim, teriam que mudar diariamente de lugar, né? Sim, teriam que literalmente fugir dos dinossauros, né? Viver se escondendo dos dinossauros, né? Nas montanhas. Ia ser uma vida de fuga, não ia ter... Bom, algumas pessoas acreditam que Satanás tem uma interferência sobre a criação dos dinossauros. O que você acha sobre isso? Bom, existe mesmo essa teoria. Assim como hoje em dia os humanos interferiram nas espécies dos animais, por exemplo, o cachorro Doberman, o cachorro Pitbull, foram espécies que foram modificadas, assim como os alimentos transgênicos foram modificados. Então existe essa hipótese de que Satanás teria interferido e criado os animais. E se fosse esse o caso, seria até motivo de Deus ter eliminado os dinossauros, né? Por não ser uma criação dele. Entendi. Que nem o cachorro Chou-Chou. Tem um que ele foi criado pra guerra, né? Aí, tipo, lá na China, fala que o cachorro Chou-Chou, se não me engano, é um de língua roxa, que ele foi criado pra matar. E hoje em dia, as pessoas têm ele em casa, mas como um cachorro do lar, né? Sim. E ele é um animal, assim, meio difícil de lidar. Eu já vi programas com especialistas, assim, né, tentando domesticar ele. Ele é bem difícil de lidar. Bom, existem provas que o dilúvio realmente aconteceu? Bom, eu vi uma matéria um tempo atrás em que fósseis de animais foram encontrados totalmente fora do seu habitat natural. Por exemplo, um animal que era do local onde havia gelo foi encontrado numa região tropical, e isso combina certinho com o dilúvio, né? Essa chuva essa ira de Deus, né? Essa chuva que durou 40 dias e 40 noites e inundou toda a terra, não sobrou parte seca nenhuma, acabou arrastando esses animais do seu local de seu habitat natural para outro local totalmente distante. Só essa teoria do dilúvio pode explicar esse fato de animais serem encontrados totalmente fora do seu habitat, quilômetros e quilômetros de distância fora do seu habitat. Ou seja, eles foram arrastados pelas chuvas que duraram 40 dias e 40 noites. Entendi. Bom, Bruno, a gente sabe que os dinossauros foram criados, porque falam... Tem um monte de provas, assim, de ossos dos dinossauros. E a gente estava falando sobre isso. Então, já que eles foram criados, provavelmente não. Foram criados por Deus. E a gente sabe que tudo era diferente antes do pecado. Aí, quando Adão e Eva pecou, eles pegaram e mudaram. Que, tipo... A cobra tinha asas, coisas assim, sei lá, também, né? Aí, tipo... será que os dinossauros vão estar no céu? Então, nós não podemos cravar isso com certeza. Mas, como você bem disse, antes do pecado entrar no mundo, os animais eram diferentes. Não eram carnívoros, os leões andavam junto com os seres humanos, né? Adão e Eva andavam entre os animais selvagens, que na época não eram selvagens, né? E na Bíblia também diz que a serpente era diferente, que provavelmente ela tinha asas, e que após o pecado ela passou a rastejar no chão, né?
Antes disso, ela era um ser bem diferente do que a gente é acostumado a ver hoje, rastejando. E só vamos saber se encontraremos dinossauros no céu se nós nos esforçarmos a cada dia para alcançarmos nossa salvação. Só assim teremos a resposta. Amém. Antes de encerrarmos, o senhor poderia fazer uma oração? Sim. Oremos. Pai de amor e misericórdia, muito obrigado por podermos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre tudo que Tu criaste, sobre a Tua misericórdia nos livrando dos dinossauros, pois nossa convivência com eles aqui na Terra seria muito difícil, por eles serem animais muito maiores do que os seres humanos e por serem selvagens, carnívoros. Muito obrigado por o Senhor ter nos amado e nos preservado até aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, Bruno, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Tomara que você volte mais vezes. E foi esse o vídeo, galera. Bom, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos para não perder nenhuma novidade. Nos siga lá no Instagram. E um beijão. Tchau. Tchau, tchau. Salvando pela imensidão com o nosso capitão. Pirata sim, você é ruim. Cãezinhos tão legais e fins. Meu querido, eu sou cantora. Vamos fazer 2 perguntas pra ti. Morphle. Mila. Tema bíblico, pode falar Vai, sobre o vai. tema O quê? pra eles. Bom, eu apoio a Thalia vir falar aqui no podcast. Como uma cristã deve Você ser. também não apoia? Consegue comprovar que os dinossauros não têm milhões de anos? Como diz aí. Finalizar? É que eu aqui vai fazer mais perguntas. Não vai mais nada. Não, posso finalizar? Posso, né? Não posso. Já que a gente sabemos que os dinossauros foi criados, então... Desculpa interromper você, mas é que a gente sabemos. No céu vai existir o dinossauro? Ah, esqueci. Putz, grila, cara! Era só